Se você tem dificuldade em história, se você não gosta de história, mas sabe que precisa aprender história para conseguir passar no vestibular, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final e eu te garanto que você vai conseguir aprender a gostar de história. O primeiro ponto importante é que hoje em dia ainda existe uma mentalidade de que história ela foi feita para ser decorada. Então que você precisa decorar datas, nomes, os acontecimentos, os detalhes, tudo. História é para ser decorada. Mas isso é uma grande mentira. E o fato de você ter esse pensamento que só se aprende história decorando é o que te faz não gostar de história. Então, quando você decora alguma coisa, tenta decorar alguma coisa, você se torna dependente do livro que você está lendo. Isso faz com que na hora que chegue no momento da prova, se te der um branco, já era. Você não vai conseguir lembrar de nada. E tudo isso porque você estava tentando decorar, quando era muito mais simples você entender a história como um todo. Então, você tentar decorar datas, nomes e detalhes dos acontecimentos, isso não funciona. Então, o que vai funcionar para você é realmente entender a história de uma forma geral. Então, para você entender o que eu quero dizer com uma forma geral, quando você for estudar, por exemplo, começou a estudar Idade Antiga, entenda as características da Idade Antiga de uma maneira geral. Então, você vai pegar a Idade Antiga, como é que era a sociedade na Idade Antiga, como é que era a cultura na Idade Antiga, como é que era a política e a economia na Idade Antiga. Com isso, você vai ter algumas características gerais que vão te ajudar para você entender melhor depois dos acontecimentos. Então, você vai fazer todo esse processo nas 4 idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Isso sim vai te fazer entender história. Então, vá do geral para o detalhe, que o detalhe são os acontecimentos mais específicos. Então, começando do geral, você entende uma característica de tudo, de toda a idade, para depois você chegar nos detalhes dos acontecimentos e entender por que aconteceu determinado acontecimento. Segundo ponto, pense no passado e também pense como que você pode relacionar esse passado com o presente. Como alguns acontecimentos passados ainda estão na nossa sociedade hoje em dia, algum costume, algum modo de se tratar, alguma maneira, algum acontecimento que ainda faz parte da nossa vida cotidiana. O exemplo, o conflito entre direita e esquerda, hoje em dia isso continua sendo muito presente. Também outro exemplo para vocês é a democracia, então, durante a Idade Antiga. Qual a diferença entre a democracia da Idade Antiga e a democracia de hoje em dia? Então, você fazer essas pontes entre o passado e o presente ajuda você a entender a história. Fazer isso vai te fazer gostar mais de história, porque você vai ver a história presente na sua vida todo santo dia. Também outro detalhe é que as pessoas acham que história é só pegar e ler, que só lendo que você vai aprender. Realmente, ler é parte principal de história, mas existem outras coisas que vão te ajudar nesse processo de você aprender. E uma delas é você assistir série, filme, algum documentário. Isso é muito importante porque isso vai criar uma imagem na sua cabeça. Então, por mais que não seja aquilo exatamente como aconteceu, mas já te dá uma noção. Então, se você for lembrar de algum acontecimento e você viu isso num filme ou numa série, você vai conseguir relacionar a imagem que foi da série ou do filme e vai relacionar com a história, então, ali escrita. Isso vai te ajudar a fixar a história para você conseguir dissertar sobre, fazer uma questão, falar, vai te ajudar muito. Quarto ponto é você montar, então, uma linha do tempo. Ela pode ser a mais simples possível, mas uma linha do tempo básica, então, dos acontecimentos, quando é que começou uma determinada idade, quando é que terminou, quando foi o determinado acontecimento. Isso, você tendo uma visão, assim, mais uma vez, geral, vai te ajudar a encaixar melhor cada acontecimento. E você criando essa linha do tempo, também você colocando lá, escrevendo, pode ser a mais simples, não precisa de nada rebuscado. Só um lapisinho, colocou, anotou embaixo qual a idade, o que aconteceu, os acontecimentos, coisa básica, os principais acontecimentos, não precisa de muita coisa, só para você conseguir lembrar e fixar na sua cabeça. Então, o fato de você tá ali escrevendo, pensando, lembrando como é que aconteceu, o que aconteceu, já vai ajudar a fixar. Quinto ponto,
Enquanto você estiver estudando alguma coisa, então se você está estudando sobre a Idade Média, sobre a Idade Moderna, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, você pode pesquisar no Google algumas imagens, alguns quadros que representem isso, que representem essa idade, esse determinado acontecimento, que nem um exemplo disso é o quadro chamado A Liberdade Ganha no Povo. Ele é um símbolo da Revolução Francesa. Então, quando você consegue associar esse quadro com a Revolução Francesa, depois se aparece essa imagem, ou também a panfletos, cartazes também, você pesquisando, e depois se aparece em algum vestibular, você vai conseguir responder essa questão, porque você já vai saber do que está falando. Porque tá a imagem, você sabe do que aquela imagem está falando, e aí se aparecer no vestibular, você vai conseguir dissertar sobre aquele assunto, sobre aquela imagem. Então, na parte de história, uma das coisas muito importantes é você ter esse lado mais investigativo. Então, se você está estudando, como eu falei, sobre um determinado assunto, nada te impede de você colocar ali no Google, fazer algumas perguntas, por mais que sejam curiosidades bobas, você tá ali, essa curiosidade que vai fazer você fixar esse conhecimento. Então, pesquise, procure documentários. Isso é muito importante. Essa parte da investigação em história é extremamente importante e é muito gostosa de se fazer. Então faça isso que, mais uma vez, vai te ajudar a você gostar de história e aprender história. E por último, mas não menos importante, você já parou para pensar se a maneira como você estuda é a melhor forma? Não só para a história, mas para todas as disciplinas? Então pare para pensar. Se você pega então, no momento que você vai estudar história, você pega, abre o livro e só começa a ler e grifar. Isso daí não vai te trazer nada de bom, você não vai conseguir aprender e vai se tornar uma coisa chata, que você vai dormir em cima do livro. Até mesmo eu, se eu fizer um negócio desse, pegar e só ficar lendo, com certeza eu vou dormir em cima do livro. E olha que hoje em dia eu faço história, então, independente de você gostar ou não, a maneira como você estuda vai mostrar se você vai aprender ou não, se aquilo funciona dessa maneira para você. Claro, se funcionar para você, sentar ali e ficar lendo e grifando, ok. Mas se você tá vendo que não tá funcionando para você, mude o seu método de estudar. Isso vai fazer você aprender e também vai fazer você gostar de história. Tá bom? Então, essas foram as minhas dicas para vocês começarem a gostar de história, porque a história é uma disciplina maravilhosa que está todos os dias presente nas nossas vidas. É só a gente começar a prestar atenção, porque ela tá lá, todo momento tem alguma coisa contando uma história pra gente. Então, comece a perceber isso no seu cotidiano, que você vai se apaixonar por essa matéria tão maravilhosa. Tá certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem outra dica de como que você estuda história, como você passou a gostar de história, coloca aqui nos comentários que eu vou amar ler os comentários de vocês. Tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima!